Diego Amorim, que tem hoje um convidado também, né, Diego? É isso aí, Nonato. A gente está na linha já com o Procurador de Justiça, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e autor de livros sobre esse tema também, doutor Roberto Liviano. Doutor Roberto, bom dia, bem-vindo ao jornalismo da Nova Brasil FM. É um prazer, uma alegria, uma honra estar com vocês para conversarmos sobre temas importantes em relação ao nosso país. Doutor, nessa semana, no início dela, o senhor participou de uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, dando a sua opinião, fazendo a sua análise sobre o fato de ministros do Supremo Tribunal Federal não darem a devida transparência às agendas e às participações deles em evento. Eu pergunto ao senhor, seria bom que isso acontecesse ou é uma obrigação de um ministro do Supremo divulgar a sua agenda? Mais do que isso, é toda e qualquer agenda, um jantar num fim de semana, um encontro informal com um político, com um advogado, isso também precisaria ser publicizado, na opinião do senhor? Eu penso que é essencial que as pessoas da esfera pública deem transparência a respeito das suas agendas, né? Lógico que tudo na vida precisa passar pelo crivo da razoabilidade e do bom senso. Não é absolutamente tudo que precisa ser colocado na agenda, a sua agenda de lazer, de final de semana, cada detalhe da vida das pessoas. Não precisamos chegar a esses rigores. Mas o dia a dia de um ministro, quais os advogados que são recebidos, quais os eventos que o ministro participa, quais os convites, quem financia estas viagens, estes seminários. A sociedade tem o direito de fiscalizar isto, né? Existe um dever de prestar contas por parte das pessoas da esfera pública. Esse é um dever dos ministros do Supremo Tribunal Federal, das pessoas que estão nas cortes superiores, das pessoas do Poder Executivo, do Legislativo, do Ministério Público. Existe um dever de publicidade. Esse princípio da publicidade é um princípio constitucional. A transparência é um dever daqueles que estão na esfera pública. A transparência precisa estar presente nas atitudes cotidianas de todos. Essa não é uma opção, isso não é uma faculdade, isso precisa estar caracterizando as atitudes cotidianas. Não é uma opção, eu quero, eu faço, eu não faço. Isso precisa estar introjetado na atitude de cada um. As pessoas têm o direito de fiscalizar, a mídia tem o direito de acompanhar. É um dever de prestar contas de todos, especialmente porque o Brasil é signatário do Pacto dos Governos Abertos, que foi estabelecido em 2011. 8 nações do mundo subscreveram este pacto, de 8 continentes, e o Brasil se comprometeu perante o mundo a ser referência internacional em matéria de transparência. Não se admite a opacidade. A transparência precisa ser regra, e os ministros da Suprema Corte, como ocupantes do status maior da magistratura do país, precisam dar exemplo, né? Então, esta reportagem do Estadão, que nos mostra que dos 11, apenas 4 ministros, eles publicizam as suas agendas, isso é bastante preocupante. Eu até sugeri ao repórter que faça a mesma reportagem em relação ao STJ, a outros tribunais, para que a sociedade tenha um retrato amplo de tudo isso. E o mesmo vale para o Ministério Público, o mesmo vale para outros poderes. A transparência precisa ser a tônica cotidiana de quem integra a esfera pública. Doutor Roberto Liviano, Michele, aqui de São Paulo, eu queria saber a sua visão em relação a esse assunto, envolvendo os outros poderes também, em relação ao executivo, legislativo. O senhor acha que existe a transparência necessária quando a gente fala em relação à agenda e outras ações? Infelizmente não, Michele. Nós estamos caminhando em relação a isso, existe um arremedo de transparência, não é? Nós estamos caminhando, estamos construindo, mas não se tem a devida transparência. Luta-se contra isso, Michele.
Alguns elementos são apresentados, algumas informações são apresentadas, mas não são apresentadas todas. Você veja, nós tivemos algum tempo atrás o advento da aprovação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A meu ver, a LGPD foi uma conquista da cidadania no sentido de proteger a privacidade, a intimidade dos indivíduos. Mas não se pode confundir a LGPD com o dever de transparência, não é? Um agente público, alguém que integra o executivo, o legislativo, não pode usar a LGPD como escudo, como instrumento de blindagem para não prestar contas. Onde já se viu uma coisa como essa? Você tem o dever de prestar contas e não se pode usar a LGPD para simplesmente não apresentar informações aos cidadãos. Pois saiba você que isso está sendo feito. Usa-se a LGPD como um instrumento visando a opacidade. Então, nós estamos longe de estarmos no padrão ideal de transparência que deveríamos ter por parte dos integrantes do Legislativo, do Executivo. Nós não temos o padrão ideal de transparência. Existe uma grande resistência no sentido de termos a prestação de contas devida, ampla, geral e restrita. Não temos a transparência, o grau de transparência ideal, não temos a devida prestação de contas à sociedade, os dados abertos, a governança aberta que precisaríamos ter. A Lei de Acesso à Informação, que foi uma importante conquista da sociedade, ainda precisa dar vários passos para que nós tenhamos esse pleno acesso às informações, como é o ideal. Doutor Roberto, já que nós estamos ampliando aqui a conversa para outros poderes também, isso é um facilitador de corrupção, ou pelo menos de relações pouco republicanas para essas autoridades? Como é que o senhor vê isso? Não tenha dúvida, muito bem colocado por você. À medida que você tem opacidade, à medida que você tem obstrução de acesso à informação, você tem, sem sombra de dúvida, condições propícias para a corrupção, né? O professor Robert Klitgard, da Universidade da Califórnia, ele construiu a sua famosa equação em que ele traz os elementos que nos mostram quais são os instrumentos, quais são os pontos que mostram as condições propícias para a corrupção. E um deles é a falta de transparência, a concentração de poder, a concentração de mercado. Portanto, nós precisamos de plena transparência, precisamos de accountability, precisamos de desconcentração de poder, menos discricionariedade, não é? Quando nós não temos essa transparência, quando temos opacidade, nós criamos um ambiente propício para a prática da corrupção. Existe uma relação direta, pouca transparência, muita opacidade, ambiente propício para a corrupção, sem sombra de dúvida. Isso é científico, isso não é um achismo, não é uma intuição, isso é dado de realidade. Diego? Doutor Roberto Liviano, aqui em Brasília eu estou percebendo nos últimos meses, talvez nos últimos anos aqui, um receio, uma resistência de até mesmo autoridades de fazerem críticas a outros poderes. A gente teve os ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, a gente teve uma série de gente alucinada que fez ataques terríveis, mas o que eu estou querendo dizer? O senhor acredita que hoje esse medo que se tem de criticar o Supremo, de se cobrar a transparência do Executivo, isso também é algo que pode comprometer a transparência por si só? A gente está com medo de fazer críticas. Nós estamos aqui há quase 10 minutos colocando, cobrando, como sociedade civil, como imprensa, fazendo observações, sem ilações, sem víscera. Mas até isso hoje, doutor Liviano, é visto como um ataque, é visto como algo, às vezes até colocado como uma coisa errada. O senhor percebe que existe esse medo hoje de se criticar e isso pode acabar favorecendo aquilo que a gente está tentando combater aqui, que é a falta de transparência? Você tem toda a razão na sua colocação. Eu tenho uma relação muito
positiva, muito republicana, muito civilizada, com diversos ministros do Supremo Tribunal, a quem eu muito admiro. Eu sou colega de turma de faculdade do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli, estudamos juntos na Faculdade de Direito da USP, e eu convivo com vários deles, com o ministro Fachin, com o ministro Fux, com o ministro André Mendonça, ministro Zanin. Tenho uma relação muito positiva com todos eles, e eu estou trazendo a minha opinião com extremo respeito, né? Eu penso que a Suprema Corte Americana, quando no final do ano passado surgiu a notícia da edição de um código de ética, penso que é um exemplo extremamente importante para o mundo. Eu acredito, minha opinião, todo respeito, eu não sou o dono da verdade, estou trazendo a minha opinião e posso estar errado, outras opiniões podem ser trazidas, mas eu penso que um sistema autorregulatório a ser instituído no Supremo Tribunal Federal seria extremamente positivo para o tribunal e para o país. Existem críticas que são feitas ao excesso de tempo de vista, ao excesso de decisões monocráticas, a estas questões das viagens, a uma série de pontos. Seria muito positivo para o Supremo que editasse o seu código de ética, que seria instituído dentro do Supremo, houvesse uma discussão interna corporis, capitaneada pelo seu presidente Barroso, que é um grande ministro, a quem eu respeito muito, com quem eu tenho excepcionais relações, e eu penso que é um grande magistrado. Eu penso que está madura essa discussão no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. Se existem pontos criticáveis, existem pontos elogiáveis na atuação do Supremo, né? Então, eu entendo isso que você está falando, isso, o Supremo deveria fazer esta autocrítica, né? Deveria ter a humildade de observar aquilo que está ocorrendo em sua volta, os pontos que são colocados, deveria haver este senso de autocrítica. Por que está se apontando estas questões, por que estão sendo apontadas e quais são os pontos? Eu penso que a autocrítica é relevante, sempre. Muito bem. 7h26. Esse foi o Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, doutor em Direito pela USP, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, que gentilmente atendeu ao nosso convite. Dr. Roberto Liviano, até uma próxima oportunidade, uma excelente quinta-feira para o senhor. Sempre uma alegria, um prazer, uma honra. Quem quiser continuar esse debate, convido a me seguir no Instagram, Roberto Liviano Oficial. Sempre um prazer conversar com a Nova Brasil FM. Até a próxima. Obrigada, doutor Roberto. Obrigada, Diego. Até amanhã. Até amanhã.